hoje é sobre termometria e dilatação dos sólidos. Para ter uma referência, essa é a nossa aula 10 da frente 5B. Gente, nós já vimos que as substâncias elas são constituídas por moléculas e se a gente representar cada molécula de um corpo ou de uma substância através dessas bolinhas, a gente sabe que essas moléculas elas estão em constante vibração. Quando nós fornecemos energia para essa substância através do calor, com o aumento da energia, essas substâncias, essas moléculas, elas vão vibrar com maior intensidade. E esse grau de vibração que é chamado de temperatura. Então, temperatura é uma grandeza física que está associada ao grau médio de vibração das partículas que compõem um corpo. Okay? Termômetro. Termômetro é um instrumento que é utilizado para medir essa temperatura. Esse instrumento, ela constitui escala usual, é a temperatura medida em graus Celsius. Ela também tem uma parte aqui embaixo, que a gente chama de bulbo, e esse bulbo, ela é preenchida com líquido, normalmente um álcool colorido. Aqui no meio do termômetro, nós temos um tubo que a gente chama de haste capilar. Capilar porque ela é bem estreita, da espessura de um fio de cabelo, por onde esse álcool colorido, ou líquido que está no bulbo, ele possa subir à medida que esse termômetro ela é exposta ao calor, o volume de líquido aqui dentro ela vai dilatar, como ela não tem para onde ir, esse líquido ela vai subir por essa haste capilar, marcando aqui a temperatura. Na escala Celsius, o ponto do gelo ela é em 0 graus e o ponto de vapor 100 graus Celsius. Nessa escala Fahrenheit, essa temperatura do gelo e do vapor ela corresponde a 32 Fahrenheit e o ponto de vapor a 212 Fahrenheit. Na escala Kelvin, que é a escala absoluta, é a escala adotada no sistema internacional, nós não falamos grau Kelvin, nós simplesmente falamos Kelvin. Então, o ponto de gelo corresponde a 273 Kelvin e o ponto de vapor corresponde a 373 Kelvin. Para que a gente possa fazer uma conversão, essa equação de conversão nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos pegar 3 termômetros idênticos, de tal forma que, quando esse termômetro atingir uma temperatura qualquer, todas as demais vão estar na mesma altura. E aí nós vamos fazer, pelo teorema de Thales, a equação de conversão. Na equação de conversão, nós vamos pegar uma temperatura arbitrária e nós vamos pegar 3 termômetros iguais e nós vamos fazer para cada termômetro uma graduação. Então, quando esse termômetro estiver marcando essa temperatura, todas elas estarão na mesma altura. Na Kelvin, na Fahrenheit ou na Celsius, elas estarão na mesma altura. E aí eu vou dizer que esse tamanho vai ser Tc menos 0, está para esse tamanho, então 100 menos 0, assim como esse tamanho seria esse número, que é o TF menos 32, então TF menos 32, está para esse tamanho aqui, que seria o 212 menos 32. Então, 212 menos 32. E na escala Kelvin, então, esse tamanho aqui seria o TK menos 273, está para 373 menos 273. Vamos melhorar um pouco essa equação. Tc menos 0 é Tc e 100 menos 0 é 100.
TF menos 32 copia, 212 menos 32 dá 180. TK menos 273 é TK menos 273 mesmo. E 373 menos 273 dá 100. E aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos simplificar esse 100 por 20, vai dar 5. 180 por 20 também, vai dar 9. E esse 100 nós vamos simplificar também por 20 e vai dar 5. E aí essa equação vai ficar TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9, que é igual a TK menos 273 sobre 5. Essa é a equação de conversão de uma temperatura para outra. Ok? Lembrando que essa equação ela originou do teorema de Thales. Então, esse segmento está para esse, assim como esse segmento está para esse, assim como esse segmento está para esse. Ok? Quando nós falamos em variação de temperatura, nós não estamos falando de uma temperatura específica, mas de uma variação de temperatura. Então, ΔC eu vou substituir no lugar do TC menos 0, está para 100 menos 0, assim como essa mesma faixa de temperatura aqui, que eu vou pegar, que eu vou chamar de ΔF, eu vou substituir no lugar do TF menos 32. Está para esse tamanho grande, que seria 212 menos 32. Assim como essa mesma faixa de temperatura, essa mesma variação de temperatura em Kelvin, que nós vamos chamar de ΔK, está para 373 menos 273. Da mesma forma que nós fizemos na tela anterior, vamos melhorar isso. Então, ΔC sobre 100, ΔF sobre 180, observando que aqui não tem o menos 32, e o ΔK sobre 100. De novo, 100 você simplifica por 20, dá 5. 180 você simplifica também por 20, dá 9. 100 simplifica por 20, dá 5. E aí nós temos a equação de conversão de uma variação de temperatura. Okay? Vamos falar sobre dilatação linear. Nós vimos que a uma dada temperatura, as moléculas de um corpo elas estão vibrando elas têm um certo grau de agitação. Quando nós aumentamos, quando nós aquecemos, o grau de agitação dessas moléculas vai ser maior. E para que elas possam se agitar, esse comprimento ela vai também ter que se alterar. Então, numa situação inicial, se eu tenho uma barra com esse tamanho aqui, que eu chamo de L0, numa situação final, quando eu promover o aquecimento, eu vou ter uma barra crescendo nesse tamanho. Então, esse tamanho eu vou chamar de ΔL, que seria o comprimento final menos o comprimento inicial. Esse ΔL, nós vamos chamar de dilatação. Então, a dilatação ΔL vai depender exclusivamente do comprimento inicial, vai depender do material de que é feito essa barra. Então, esse alfa é chamado de coeficiente de dilatação linear e vai depender da variação de temperatura. Se eu variar a temperatura de uma forma mais intensa, então a dilatação também vai ser maior. Uma aplicação prática da dilatação linear são as lâminas bimetálicas. Então, numa lâmina bimetálica, eu tenho dois materiais de coeficiente de dilatação diferentes e unidos, de forma que, quando eu promovo o aquecimento, no caso entre alumínio e cobre, o alumínio ela vai dilatar mais do que o cobre. Como elas estão unidas, isso vai promover um encurvamento dessa barra nesse sentido, porque o alumínio cresceu mais do que o cobre. Ao contrário, se eu promover um esfriamento, então esse alumínio ela vai contrair mais do que o cobre e ela vai
a lâmina encurvar para o outro lado. Quer ver uma aplicação prática? Ferro de passar roupa. Então eu tenho, quando eu ligo o ferro, eu tenho uma lâmina bimetálica e fecho o circuito, faz com que a corrente elétrica circule nesse sentido, ok? Isso vai fazer com que o ferro ele comece a esquentar. Começa a esquentar e começa a soltar vapor. E aí, quando ela estiver numa temperatura que você regula através dos botões aqui, quando ela atingir uma determinada temperatura, ela vai fazer com que essa lâmina bimetálica ela encurve. Então, isso aconteceu porque houve um aquecimento, tá, do ferro e houve o aquecimento da lâmina bimetálica, aí o cobre ela dilatou mais do que o ferro e ela encurvou. Quando ela encurva, ela interrompe o contato. Ela interrompe esse contato e faz com que a corrente elétrica não consiga mais circular. E aí ela vai desligar o ferro. Desligando o ferro, vai acontecer do ferro começar a esfriar. Começou a esfriar, vai esfriar também a lâmina bimetálica, ela vai voltar de novo à posição inicial, ela vai ligar e vai fazer com que o ferro esquente. Tá? Então, essa lâmina bimetálica ela é usada para fazer o controle automático de temperatura. Ok? Bom, essa dilatação linear, a gente tem que também prever que um trilho de trem ela vai dilatar com a temperatura. Se a gente não prever essa dilatação e não deixar essas folgas no trilho, o que pode acontecer é que o trilho ela não suporte a dilatação e ela vai entortar, ela vai encurvar totalmente. Ok? Também essas juntas de dilatação elas têm que ser previstas em pontes. Então, em pontes, quando você anda, existe um vãozinho para que a ponte possa dilatar. E essa ponte dilatando, inclusive, ela tem aqui um rolete para que essa ponte possa caminhar, dilatar, contrair, dilatar, contrair. Tá? Essas juntas de dilatação, que podem ser dessa forma, pode ser dessa também, são as mais modernas, pode acontecer da ponte não aguentar a dilatação e entrar em colapso. Na dilatação superficial, nós falamos de dilatação linear. Agora nós vamos falar de dilatação superficial. Pelas mesmas razões, quando a gente aquece, as moléculas vão se agitar mais e eu vou precisar de uma superfície maior para que essas moléculas possam vibrar. Então vai acontecer uma dilatação não só no sentido do comprimento, mas também no sentido da largura. Então, se eu tenho uma chapa de área A0 numa temperatura T0, então essa chapa ela tem uma área que é dada pelo comprimento multiplicado pela largura. Quando eu promovo o aquecimento, essa chapa ela vai aumentar de tamanho. Aqui está um pouco exagerado, mas só para a gente poder entender, aqui está o tamanho dessa placa aqui. Tá? E essa parte que ela aumentou, a gente chama de dilatação superficial. Essa dilatação superficial vai ser a área final menos a área inicial. Então, você pode também dizer que a área final vai ser igual à área inicial mais a dilatação. Ok? E essa dilatação superficial, a fórmula é semelhante à da dilatação linear, que era L0, alfa, delta, teta. Agora vai ser delta A vai ser A0, beta, delta, teta. Esse beta é o coeficiente de dilatação superficial e ela vai valer 2 alfa. Por quê? Porque
Na área, ela vai dilatar nesse sentido, nesse comprimento e nesse comprimento. Então, ela vai dilatar em 2α. Na dilatação superficial, é preciso que se preveja que essas pedras, elas vão dilatar em área. Quando a gente vai assentar piso também, a gente tem que prever que esse piso também ela vai dilatar em área. Então já existem até esses pininhos de plástico que você coloca, tá? Só para que você possa manter um piso numa distância regular entre uma e outra. E aí, depois que o piso estiver seco, você retira esses pininhos e você deixa uma parte para que esse piso possa se dilatar. Caso você não preveja essa dilatação, olha só o que pode ocorrer. Bom, um caso bem interessante é quando você tem uma placa com um furo no meio. Quando você aquece uma placa, não só a placa aumenta de tamanho, mas o furo também vai aumentar na mesma proporção que a placa, como se o furo fosse feito com o mesmo material da placa. Tá? Então, dilata a placa e dilata o furo também. Na dilatação volumétrica, pelas mesmas razões das moléculas se agitarem, vai haver um aumento de volume, só que agora são em 3 dimensões: comprimento, largura e profundidade. Tá? 3 dimensões. Então, quando você promove o aquecimento, vai haver um crescimento nessas 3 dimensões, em x, em y e em z. De modo que ΔV vai ser igual a gama V0 Δθ, e esse gama vai ser igual a 3α. 3α porque ela vai crescer nessa dimensão e nesse comprimento também. A relação entre alfa, beta e gama é que alfa sobre 1 é igual a beta sobre 2, que é igual a gama sobre 3. Por essa semana é só. As atividades estão na aula 10, frente 5B, e continuem mandando Liceu Paulo Freire 3, antes do nome, entrega até o dia 18/8, se vocês conseguirem. Tá bem? Por essa semana é só. Muito obrigado. Fique com Deus. Até a semana que vem. Tchau, tchau.